Prontinho. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Vinícius Franco. Eu, em primeiro lugar, agradeço bastante aí a Thay, como ela falou aí antes da gente começar a gravação. Nós somos muito amigos aí, não só a Thay é uma excelente pessoa e o convite realmente foi excelente, assim como a STD Unicet, desde o surgimento, assim como as relações que a gente tem também com o professor Jada, que é o professor orientador do projeto e que é membro emérito aí da Sociedade de Debates da UFC, realmente é uma ponte muito importante, não só no movimento brasileiro de debates, assim como no movimento de debate cearense, que vem crescendo muito. E, assim, para a gente, o crescimento de vocês enquanto sociedade de debates também é o nosso. Então, para a gente, não só é importante esse tipo de momento, tanto mesmo para consolidar o movimento, assim, para consolidar aquilo que a gente acredita, nossos valores e tudo aquilo que a STD UFC, lá no seu surgimento, 10 anos atrás, né, que a gente foi fundado aí em 2010, visando exatamente levar essa ideia da oratória, ajudar as pessoas a falar melhor em público, acabam sendo aí o nosso objetivo principal. E aí, antes de tudo, eu quero só me apresentar um pouquinho. Como a Thay já falou, eu sou Vinícius Franco, eu sou membro efetivo na Sociedade de Debates da UFC. Eu entrei no projeto ano passado, assim, efetivamente virei membro aspirante ano passado, e aí na metade do ano me tornei membro efetivo. Como a Thay falou, nesse período que eu estou no projeto, eu participei realmente de bastantes campeonatos, e até importante, assim, antes de passar aqui o conhecimento que eu vou tentar colocar para vocês, deixar claro que muito do que está sendo colocado aqui definitivamente não é um conteúdo necessariamente autoral. Muito do que eu vou tentar passar e facilitar para vocês compreenderem são coisas que eu venho aprendendo desde 2018, na verdade, quando eu comecei a debater. Então, desde já, ainda que essa formação não tenha uma bibliografia em específico, porque ela é a mistura de interseção de várias outras formações com tudo aquilo que eu já aprendi, seja com adjudicadores, seja com outros debatedores, mas eu deixo aqui também um agradecimento especial para o Matheus Casimiro, para o Giovanni Begossi, para a Jéssica, que são pessoas que me inspiram bastante, que eu também vi formações para que eu pudesse chegar nessa, e que, como um todo, junto com as pessoas da Sociedade de Debates da UFC, foram importantíssimas para que eu conseguisse fazer essa formação, certo? Então, dando aqui uma sequência, e a Thay pode passar para essa parte de por que argumentar, eu acho que é muito importante a gente estabelecer que, assim, todos vocês estão aqui por alguma razão. Eu acredito que se vocês se interessaram nessa formação, que é basicamente de argumentação e construção de casos, é porque, de alguma forma, vocês querem evoluir no movimento de debates competitivo, vocês querem conseguir vitórias, mas eu acredito que é muito importante a gente estabelecer que argumentar e os aprendizados que eu quero passar para vocês aqui nesse módulo, eles não devem ser vistos como um fim em si mesmo. Vocês não devem achar que essas plataformas de argumentação servem única e exclusivamente para o debate competitivo, porque não servem. E, no final das contas, a argumentação, de uma forma geral, ela serve para a nossa vida como um todo, seja na discussão no trabalho, seja para apresentar melhor e defender melhor um ponto de vista no Facebook, seja para você conseguir identificar no debate político também uma argumentação melhor. E aqui são duas coisas importantes de ficarem claras para vocês, de que esse módulo ele não serve só para vocês argumentarem melhor, ele serve também para que vocês sejam capazes, com mais eficiência, de identificar se aquela argumentação é mais convincente. Isso tanto pode servir numa perspectiva de adjudicação nos campeonatos, assim como também pode servir na vida de vocês de uma forma geral. E aí, dando a nossa sequência aqui, a gente tem que falar, antes de tudo, um pouquinho sobre a retórica aristotélica, certo? E aí a gente já começa a entrar, de fato, na base desse módulo. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que a retórica aristotélica ela se divide em 3 ramos, certo? O primeiro deles que eu quero aqui falar com vocês é o ramo patológico, que é aquela ideia de... Aí tu pode passar, Thay. Passa só uma vez. Que é a perspectiva patológica, ou seja, é aquele apelo emocional que é direcionado ao público-alvo. Então, por exemplo, quando eu chego aqui para vocês e coloco um agradecimento e coloco toda uma aproximação que eu tenho com a própria Unicet ou com outras pessoas que foram inspiradoras para que eu conseguisse chegar nessa formação, em certa medida eu estou me utilizando de uma ferramenta patológica, ou seja, aquilo que vem do patos, que é um termo que vem do grego como... a retórica aristotélica como um todo, e que é um desses 3 ramos básicos aí dessa retórica, e que, inclusive, a gente leva no nosso brasão. E aí, o segundo deles, que é importante que vocês compreendam, é o ethos.
O ethos, ele é basicamente as características do orador. É basicamente aquilo que dá credibilidade. Então, por exemplo, se eu chego aqui para vocês e eu começo a falar, eu venci tais campeonatos, eu consegui breaks em campeonatos A, B, C ou D. Em certa medida, isso não necessariamente quer dizer que a pessoa está se achando, que a pessoa está com egocentrismo. Muitas vezes, o que a pessoa pode estar tentando fazer é, por meio de determinados recursos retóricos, aumentar a credibilidade dela em relação ao público, para que aquele público, ao receber as informações que aquela pessoa está passando, possa compreender e possa ser persuadido mais facilmente por aquelas ideias. Em última instância, quanto mais credibilidade você passa sobre aquele tema em específico, então, por exemplo, quando a Thay lá no comecinho falou, olha, o Vinícius está aqui conseguindo ganhar vários campeonatos, ela está ajudando a fortalecer aí meu ethos e, portanto, é algo relevante dentro da retórica aristotélica. Mas esses dois, eu quis destacar para vocês, realmente para fins mesmo explicativos, porque o foco aqui nessa formação, e aí é importante que vocês percebam isso, é que a gente vai focar no logos, que é a terceira das ferramentas de retórica aristotélica, e que, aí tá, pode passar, que basicamente é o conteúdo do seu discurso, é a utilização das plataformas lógicas. O logos, ele basicamente é a forma como a sua tese é apresentada, e não somente essa forma, como ele também diz respeito à força, ou seja, o quão persuasivo você é a partir do estabelecimento de determinados links lógicos para que a sua argumentação, a partir do conteúdo propriamente dito dela, seja capaz de convencer aquele interlocutor. Então, percebam, ainda que essa formação ela vá ser focada exclusivamente no logos, que é basicamente essa plataforma lógica, já que essa noção da construção de casos e a noção mesmo argumentativa, ela vem sobretudo do logos, isso não quer dizer que vocês devam menosprezar os recursos de patos e os recursos de ethos, mas quer dizer que quando a gente tenta realmente aprofundar a nossa qualidade argumentativa, a gente não deve estar tão preso assim às perspectivas dessa oratória mais apelativa que vem de patos e ethos. A gente deve focar realmente no logos, que é essa perspectiva de tentar mostrar a lógica e tentar mostrar a veracidade e a validade daquelas informações que você está passando, certo? Pode passar, tá? Pode passar de novo, estava destacando que realmente a gente vai focar no logos. Opa, tá, volta uma vez, por favor. Aliás, volta 2 vezes. Aí volta mais um. Pronto. Passada essa primeira introdução sobre o que era a retórica aristotélica, a gente tem que dar um pouquinho da introdução de dentro desse eixo do logos, o que a gente vai falar aqui nessa 1 hora breve que nós teremos, certo? Aí pode passar só para onde tem lá a introdução, tá? E aí, ao final desse módulo, eu quero que vocês tenham compreendido algumas coisas. A primeira delas é que vocês tenham compreendido as lógicas argumentativas básicas, porque é importante também que vocês saibam que a perspectiva de lógica argumentativa que eu vou falar aqui, ela não vai exaurir todo o material que existe em perspectiva de lógica e de argumentos. Obviamente que dentro de 1 hora isso não seria possível. O que eu quero aqui dar para vocês são as ferramentas básicas para vocês pegarem de uma forma geral esses mecanismos de lógica que eu vou colocar para vocês, e eu vou tentar dar isso por alguns exemplos bem simples, e a partir disso a gente pode fazer analogias com o debate competitivo, e por meio dessas ferramentas de lógica, vocês vão perceber que elas sempre são aplicáveis na argumentação de vocês. Ou seja, se a argumentação de vocês se utilizar dessas ferramentas, é mais provável que vocês consigam obter o êxito que vocês tanto querem nos debates competitivos. Outra coisa também que é muito importante que vocês consigam sair daqui dominando é o conceito propriamente dito de argumento. E aqui, argumento pode parecer algo óbvio, tipo, todo mundo sabe que argumentar é basicamente defender uma ideia. Mas dentro dessa formação, a gente vai um pouco além disso. Porque além da gente compreender o que é um argumento na sua estrutura básica, o que um argumento precisa ter para, por exemplo, se diferenciar de uma mera opinião, a gente também vai entender o que é um argumento dentro da seara dos debates competitivos. E esse é um problema que eu vejo muitos debatedores iniciantes cometendo. E aí,
é basicamente aquela ideia de que você, às vezes, sabe o que é um argumento, você tem uma ideia positiva, você sabe defendê-la, você coloca ela dentro do debate competitivo, mas aí o adjudicador chega e fala para você, olha, você não mostrou a relevância, você não mostrou o impacto, você não mostrou a plausibilidade, então eu vou tentar dar estruturas básicas para vocês que permitam que, a partir dessa conceituação do que é o argumento dentro do debate competitivo, vocês possam efetivamente ter êxito, porque não basta que vocês dominem o conceito geral de argumentação se vocês não entenderem o que as mesas adjudicadoras vão cobrar de vocês dentro do debate competitivo. E aí isso entra tanto em o que é um argumento, quanto nas principais formas da gente ter uma estruturação argumentativa. Mas aí de nada adianta eu saber estruturar os meus argumentos se eu não souber quais são os principais tipos dele. Afinal de contas, a gente, assim, tem dentro do modelo mundial, como vocês já sabem, a gente tem todos os tipos de moções sendo colocados. Muitas vezes a gente tem que defender coisas que nós não estávamos preparados, nós temos que ir para temas que nós não temos tanta dominância, e aí vocês vão perceber que existem algumas métricas e alguns ramos de conhecimento que vocês tendo eles, a palavra realmente é decorados, e aqui não quer dizer que vocês vão decorar os argumentos, mas que vocês precisam memorizar os tipos principais para que caso dê aquele branco, vocês sejam capazes de conseguir enquadrar aquele tipo de argumento central dentro daquele debate. Obviamente que aqui eu uso a palavra decorar, mas tipo, quando eu chego lá no tempo de preparação, eu não fico pensando no tipo de argumento exatamente que eu vou utilizar. Eu vou mostrar para vocês que só com a prática é que você realmente consegue internalizar isso. Além dessa perspectiva dos tipos de argumento, eu vou tentar mostrar para vocês como é que você constrói, a partir de tudo que eu falei até agora, os bons argumentos. Porque no final das contas, muitas vezes a gente domina tudo isso, mas a gente não sabe como efetivar na prática. E aí, depois de mostrar toda essa perspectiva de como construir essa argumentação e como deixar o seu caso mais forte, eu vou tentar mostrar para vocês o princípio da adaptação, que é basicamente um termo que eu cunhei, que eu pensei aqui para fazer para vocês, que é uma forma de tentar mostrar como muitos dos problemas que a gente às vezes atribui para a mesa adjudicadora que a gente acha que injustiçou a gente, para a moção que a gente acha que é desbalanceada, ou até mesmo para o nosso colega que às vezes a gente acha que não foi tão bem argumentativamente, na verdade, muitas vezes são problemas que só existem porque nós não fomos capazes de se adaptar tanto para aquilo que o debate foi, para aquilo que o debate passou a cobrar da gente, assim como nós não fomos capazes de adaptar a nossa ideia inicial, ou seja, adaptar aquilo que era o nosso argumento para aquela realidade que estava dentro do debate. Então, depois de tudo isso, a gente vai fazer aqui um tira dúvidas, mas caso alguém tenha ficado com alguma dúvida até agora, com essa breve introdução que eu fiz, tanto daquela parte da retórica aristotélica, da justificação argumentativa, e até mesmo dessa introdução, vocês podem me interromper, certo? A gente vai fazer 6 ferramentas principais, basicamente seguindo essa ordem cronológica que eu falei, mas caso vocês já tenham alguma dúvida, vocês podem falar, assim como durante a apresentação eu vou abrir mais vezes espaço para as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Visto que não, pode passar, Thay. Eu vou começar aqui a falar para vocês das principais ferramentas. Como eu falei, dentro dessas 6 principais ferramentas, eu vou tentar mostrar 6 etapas, ou seja, 6 tópicos, basicamente, para que vocês possam tornar a argumentação de vocês melhor. E o primeiro deles é a utilização da lógica. Como eu falei, todo raciocínio, ou seja, toda construção argumentativa tem uma lógica por trás. Aqui é importante lembrar para vocês que muitos provavelmente não gostavam de matemática, tinham raiva das áreas de exatas na escola, mas isso lembra um pouco aquele conceito até mesmo de equação. Quando a gente falava em equação, mesmo que você não entendesse, por exemplo, aquelas coisas gigantescas de equação do segundo grau, e você achava, meu Deus, o que esses algoritmos, o que esses códigos significam? O processo de argumentação parte de uma construção de linhas de raciocínios que são basicamente da mesma forma que você tem aquela equação e aqueles vários algoritmos que ninguém entende, e o professor chega para você e vai atribuindo significado para cada um deles, basicamente é como funciona o nosso raciocínio, e a partir disso eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro para vocês como é que a gente pode estabelecer bases para isso, certo? E aí, para tentar dividir para vocês de uma forma mais simples, a gente pode separar a base dos raciocínios, tanto daqueles dedutivos, assim como daqueles indutivos, certo? E aí, ainda que provavelmente muitos de vocês já tenham escutado um pouco falar sobre dedução e indução, muitas vezes isso acaba ficando solto dentro do movimento de debates. A gente
vai naquela agonia de argumentar e a gente quer completar os 7 minutos, mas a gente acaba esquecendo de utilizar essas duas ferramentinhas muito importantes e que a forma como a gente faz a nossa argumentação, às vezes, ela acaba sendo errada porque a gente utiliza a base do raciocínio errado. Então, perceba, se lá no começo da resolução daquela equação, e aqui agora eu começo a deixar mais claro para vocês o que eu estava falando com a equação, todo debate ele parte de um problema. Então, para você solucionar aquele problema, você precisa de uma argumentação, que seria basicamente a resposta final daquela equação. E se lá no começo, lá na primeira linha da solução daquela sua equação, você erra, você coloca um sinal negativo onde era para ter um sinal positivo, ou seja, você tem um erro de raciocínio, é muito provável, aliás, é praticamente certo que o final a sua resposta seja errada. Então, da mesma forma, funciona com a argumentação. Esse algoritmo, que seria basicamente essa base que é utilizada a partir do raciocínio, ela vai muito provavelmente determinar o resultado final da sua argumentação. Então, se a sua base é ruim, o seu final também é ruim. Então, por isso a gente precisa tanto dominar a dedução e a indução. E a dedução, ela basicamente ela parte de uma lei ou de uma teoria geral, e a partir dessa análise geral, você vai chegando em conclusões mais específicas, ou seja, você parte de um todo para demonstrar que se aquele todo é verdade, é muito provável, ou seja, é certo praticamente de que algo mais específico àquilo, ou seja, algo derivativo àquilo, também seja verdadeiro. Então percebam que na lógica argumentativa, e basicamente a ideia de dedução que a gente está falando que é essa, e não aquela noção de dedução especificamente no método científico, essa lógica de dedução ela é muito importante. Porque se você, por exemplo, pega uma lei social, você pega uma lei econômica, uma base de coisas, de um conjunto, de um todo, que se aplicam na sociedade, e você consegue aplicar ele no contexto específico do debate, é muito provável que você consiga lograr êxito em demonstrar que aquilo é aplicável, que aquilo é relevante, que aquilo é impactante. Porque se você falha nessa análise lógica, então, muito provavelmente, ou o adjudicador não vai entender o que você está falando, porque eu vou tentar mostrar para vocês que a forma como esses raciocínios funcionam, eles basicamente são como a gente pensa sobre as coisas, e aí se você tem uma falha nisso, basicamente é uma falha de pensamento, é uma falha de raciocínio, e você se torna menos compreensível. E além da dedução, a gente tem a indução. A indução, ela muitas vezes é muito criticada, e dentro da lógica argumentativa, algumas pessoas tentam menosprezá-la, mas eu vou tentar aqui desconstruir isso para vocês. A indução, ela também é muito importante, ela parte de uma noção particular, ou seja, você faz uma análise específica de um fato e você tenta fazer uma generalização disso. Só que, muitas vezes, as pessoas menosprezam o efeito da generalização, como se aquela ideia de generalizar fosse necessariamente algo negativo. Mas eu vou tentar desconstruir isso com vocês, mostrando como fazer as generalizações de forma correta. Basicamente, a gente pode fazer isso mostrando que algo é provável que aconteça. Muitas vezes, por exemplo, emoções sobre lamentar alguma coisa, emoções sobre analisar os mundos, lógicas indutivas são muito importantes. Por quê? Porque quando a gente fala em lamentar algo, a gente está analisando, por exemplo, como é que o mundo seria caso determinada coisa não tivesse acontecido. Eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque eu vi que meu querido amigo Major já fez aí para vocês um tópico excelente sobre leitura de emoção, e eu acho que vocês já estão muito afiados nessa coisa dos 3 tipos aí principal de emoções. Mas essas emoções que demandam análise, sobretudo, essa coisa indutiva pode ser muito útil, e por isso eu quero que vocês dominem essa lógica argumentativa. Mas aí, passando para deixar mais claro para vocês, porque eu fiz questão de começar aqui deixando tudo meio obscuro, essa coisa de equação, mas para que agora a gente realmente possa ver como é que a dedução funciona na prática. Aí pode passar, tá? É uma sequência. Pronto. A dedução, ela começa com uma premissa geral, como eu falei, e depois dessa premissa geral, ou seja, depois de uma análise geral, que eu vou já mostrar para vocês a partir de um exemplo, você, primeiro, compreende um todo e depois você faz um fenômeno de dedução, ou seja, você pega algo maior e deduz ele para algo menor. Eu fiz questão de utilizar a lógica matemática porque quando a gente está falando, por exemplo, em fração, quando você faz uma dedução, basicamente você pega lá um número grandão, tipo, você tem 10 sobre 5, você divide, você deduz ele e você acaba tendo 2. E aí, dessa premissa geral, você vai para uma premissa específica, ou seja, uma premissa menor, e aqui eu variei na linguagem, porque a gente tanto vai encontrar em alguns locais premissa geral, como premissa maior, que é essa ideia de uma coisa mais genérica.
depois a gente faz um silogismo, como é chamado, para uma premissa menor, e no final a gente chega nessa conclusão. Mas nada adianta aqui eu falar para vocês sem eu mostrar na prática como é que isso funciona. Aí pode passar, tá? Pronto. E aí, o que seria essa premissa geral? Posso chegar e falar para vocês que todas as pessoas são mortais. Só que tem um detalhe que eu não mencionei para vocês, que para essa conclusão ser verdadeira, eu preciso que as premissas sejam verdadeiras. Então, percebam, a lógica que eu estou explicando aqui para vocês é de que todas as pessoas são mortais. Então, para a gente chegar na nossa conclusão e a gente pressupor que ela é verdadeira, a gente precisa garantir que todas as pessoas são mortais. Tipo, é uma verdade científica que todas as pessoas são mortais? Sim. Então, vamos pressupor que sim. E aí, se a gente prova, por exemplo, para adjudicação que todas as pessoas são mortais, e aí a nossa premissa menor também parte disso, a nossa conclusão vai ser verdadeira. Então, já percebam de cara que se você utilizar a sua primeira premissa como algo fraco, ou seja, se a sua premissa geral for algo que vai ser contestado pelo outro lado, a chance da sua conclusão ficar viva no final do debate, ela é menor. Por isso que é muito importante que a sua premissa maior parta de ideias que o oponente concorde. Mas aí, beleza. Todas as pessoas são mortais. Isso é uma verdade. O Yuri Major, meu querido amigo aí, deixa um abraço para ele, com quem debati muitas vezes, um excelente debatedor. O Yuri Major, ele é uma pessoa. Então, a partir da ideia de que se todas as pessoas são mortais e o Yuri é uma pessoa, eu posso concluir que o Yuri é uma pessoa mortal. E o Yuri, sendo uma pessoa, ele é alguém mortal. Então, percebam, eu parto de uma análise geral, de algo que todos concordam que, ok, todas as pessoas são mortais, e aí eu faço essa premissa menor, que é essa ideia de que, ok, o Yuri é uma pessoa, portanto, ele é mortal. E aí, se eu quisesse, por exemplo, bater nessa argumentação, obviamente que aqui isso é algo efetivamente verdadeiro, mas se eu estivesse falando aqui dentro do debate competitivo, você tem várias formas de questionar essa lógica argumentativa. Mas percebam que se eu focar em bater na conclusão, que muitas vezes é o que a gente acaba fazendo, muito dificilmente eu vou ter êxito. Então, essa coisa da lógica argumentativa é muito importante, porque, por exemplo, se a gente estiver falando de um debate competitivo, onde alguém estabeleceu uma premissa maior e depois colocou uma premissa menor que você discorda, e você mostra que aquela premissa é menor como um todo, tipo, você vai contestar que o Yuri é uma pessoa, dando aqui só a título de exemplo, você consegue derrubar a conclusão que aquela pessoa foi colocada. Então, você atacando uma das premissas, seja aquela premissa geral, que geralmente é mais difícil de atacar, seja aquela premissa específica, que geralmente é onde você acaba tendo que focar, você consegue derrubar aquela conclusão. Então, a lógica dedutiva como um todo é essa. Mais na frente a gente vai aplicar ela em moções de fato. Eu não vou aplicar ainda agora, porque eu quero que vocês compreendam aqueles tipos e toda aquela estruturação que eu falei, mas a lógica, ou seja, o algoritmo dedutivo que eu queria mostrar para vocês, basicamente era esse. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa noção de dedução? Visto que não, a gente vai entender agora a indução. E aí eu coloquei essa tarjinha aí de atenção, porque a indução, como eu falei, ela é muito criticada por algumas pessoas, porque ela parte de uma premissa específica, ela faz aquele fenômeno contrário. Ela parte de algo que é menor, ou seja, não é algo que é tido como uma verdade universal, é algo que se coloca num fenômeno específico. Muitas vezes, por exemplo, algumas formas de método científico, tipo, mesmo empirista e tal, tenta fazer isso. Você faz análises específicas e tenta universalizar aquilo. E você faz isso por meio dessa lógica indutiva, porque você parte de uma premissa menor, em seguida você vai para uma premissa maior, ou seja, pode passar daí. Você parte dessa premissa menor, e aí, em seguida, você vai para uma premissa maior, mas aqui não é aquela premissa maior da mesma forma que a outra. Basicamente, é como se fosse uma soma. Você vai pegando várias premissas menores, várias análises específicas, e você tenta universalizá-las para chegar numa conclusão. Então, enquanto a lógica dedutiva, ela parte de uma premissa maior e vai chegando nessa premissa menor, até chegar na conclusão, a lógica indutiva, ela parte da análise de vários fenômenos em específicos, várias premissas menores para ficar mais fácil vocês compreenderem, até chegar nessa conclusão. É como se ela fosse um somatório de observações que nos leva a crer que algo é verdade. Só que no debate competitivo, se você utiliza de uma lógica indutiva e tenta provar que algo é verdade,
é mais fácil de contestar. Então, muitas vezes, o mais honesto é você mostrar que aquilo é provável. Não tem problema, dentro do debate competitivo, você não estabelecer verdades absolutas. Às vezes, o simples fato de você mostrar que algo é muito provável de acontecer já é suficiente para te dar a vitória. Então, por isso que o método indutivo, ele pode ser utilizado, mas você tem que ter cuidado com a utilização dele. E aí, para deixar isso um pouquinho mais claro, eu também separei um exemplo. Pode passar, Thay. Então, posso pegar um exemplo clássico de que o ouro ele é um metal que conduz a eletricidade. A partir de determinada perspectiva científica, eu cheguei nessa conclusão, isso é uma premissa específica acerca do ouro. E aí eu somo isso com outra análise específica, Thay, por favor, que é a ideia de que a prata é um metal que conduz a eletricidade. Vocês percebam, eu estou falando do ouro, estou falando da prata. Ambos são metais, ambos conduzem a eletricidade. Por lógica, eu posso concluir que todos os metais conduzem a eletricidade. Será que isso seria forte no debate? Não. Isso não seria forte porque alguém pode chegar e mostrar que outro metal tem características específicas que fazem com que ele não conduza eletricidade. Mas, em termos de lógica, levando isso para o debate competitivo, se você mostra que é provável que todos os metais conduzam eletricidade, ou melhor ainda, você mostra que é provável que diversos metais conduzam eletricidade, é muito provável que você consiga estabelecer uma argumentação positiva. Então, percebam, aqui a gente está falando realmente só de lógica, a gente ainda não entrou propriamente em argumentação. E, novamente, caso alguém possua alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Tá, então vamos dar sequência e aí passar dessa primeira parte, dessas ferramentas de lógica básica que a gente pode utilizar. Podem existir outras também. Na argumentação como um todo, a gente muitas vezes acaba utilizando dedução, indução, e às vezes isso você faz sem perceber, é importante deixar claro isso, mas essas ferramentas são muito importantes, só que elas são como você chegar no caminho correto. Mas antes de mostrar o que é o correto, eu tenho que mostrar o que vocês não devem fazer. Ou seja, eu quero mostrar para vocês formas onde você não está utilizando essas plataformas e você acaba cometendo erros. Sejam erros de má fé, que você vê, por exemplo, muitos políticos fazendo, ou sejam mesmo erros lógicos que a gente acaba cometendo na nossa argumentação. Então, a segunda etapa aqui para a gente construir a nossa argumentação de uma forma mais efetiva é fugir das falácias. Seja fugir da falácia do seu oponente, seja fugir da falácia no seu momento de construção argumentativa. E aí, para conceituar o que são as falácias, a gente precisa entender, novamente, a lógica clássica de Aristóteles, que basicamente eu já expliquei para vocês, que foi aquela ideia dedutiva e indutiva. Na lógica clássica de Aristóteles, que foi a que eu utilizei aqui, você precisa ter pelo menos duas premissas para que você consiga chegar em uma conclusão. E aqui percebam que eu coloquei para vocês exemplos muito simples, onde a gente tinha realmente só duas premissas. Mas é evidente que, naquele caso da indução, por exemplo, quanto mais observação eu fizesse, ou seja, quanto mais metais eu observasse que são condutores de eletricidade, seria mais provável que a minha conclusão ficasse mais forte, porque eu aumentaria a probabilidade de aquilo ser universalizável. Então, a lógica clássica aristotélica, que basicamente é essa noção de silogismo, que é fazer essa dedução ou indução, como eu mostrei para vocês, ela precisa que você tenha essas duas ou mais premissas e uma conclusão. Só que as falácias, e pode passar novamente, Thay, elas são argumentos que são logicamente incoerentes. Eles são raciocínios falhos. Percebam que eu estou falando para vocês de raciocínio. Eu não estou dizendo que as falácias, elas necessariamente são conclusões mentirosas. Só que, diferentemente de você estar falando algo que é falso, você está falando de algo, de uma argumentação que não foi construída de uma forma correta. E aí eu vou dar vários exemplos para vocês aqui. Eu separei umas 8, 9 falácias principais para mostrar para vocês, apesar de existirem mais de 20, mas eu vou tentar mostrar tanto falácias que são importantes para vocês se tornarem pessoas melhores, para vocês identificarem isso no cotidiano de vocês, saberem melhor se defender desse tipo de coisa, assim como para que vocês vejam que algumas são mais comuns do que o que parece dentro do debate competitivo. E, basicamente, elas acontecem, como eu coloquei,
como uma tentativa de contrapor um argumento sem atacar ele de forma idônea. Ele não ataca, geralmente, as premissas que levam àquela conclusão. Ele não ataca aquela ideia argumentativa, e sim ele tenta enfraquecer o discurso que ele se propõe a enfraquecer por meios que não são idôneos, ou seja, por meios que não são corretos, porque são meios que não seguem as ferramentas lógicas que eu coloquei aqui para vocês como essenciais. A primeira delas que eu quero colocar para vocês é clássica. Provavelmente todo mundo ou já foi vítima, ou já ouviu falar, ou já fez alguma vez sem perceber, ou até mesmo percebendo, que é o ad hominem. O ad hominem, basicamente, é aquela ideia de você colocar em alguém um problema pessoal, ou seja, você ataca o caráter ou traços pessoais do oponente, em vez de refutar a argumentação daquela pessoa. É basicamente você chegar e falar, olha, o Cesário, o meu amigo Cássio aí, que estão assistindo, mando um abraço para eles estão errados porque eles são burros. Eles não conseguiram vencer o debate porque eles são burros, porque eles são vagabundos, porque eles não se prestam a estudar. É basicamente você tentar deslegitimar o outro. E aí eu fiz questão de, lá no começo, mostrar para vocês os 3 pontos da retórica de Aristóteles, porque percebam que o ad hominem, muitas vezes, é uma forma de atacar diretamente o ethos do seu oponente. Você tenta descredibilizar aquela pessoa. Mas é evidente que não é porque o Cássio e o Cesário sejam burros ou sejam vagabundos, o que obviamente eles não são, é só uma brincadeira, pessoal. Isso não derruba a força dos argumentos deles. Então, perceba, qualquer pessoa que seja, ela pode ser a pior pessoa do mundo, mas a lógica argumentativa dela e o ponto que ela está defendendo pode estar correto. Então, sempre tentem fugir dessa ideia do ad hominem. Não tentem, por exemplo, colocar que alguém no debate competitivo está errado porque aquela pessoa não estuda direito e você está numa discussão jurídica. Fujam disso, certo? Não é o caminho mais correto. Eu acho que não vale tanto a pena se aprofundar mais no ad hominem, porque realmente ela é uma das mais clássicas. Mas aí passando para uma das que é mais comum no movimento de debates, que é a falácia do espantalho. Falácia do espantalho, ela basicamente é você exagerar, desvirtuar, ou até mesmo você inventar um argumento de alguém tentando convencer a mesa adjudicadora, ou tentando convencer o seu eleitorado, e por aí vai, de que aquela posição está muito errada, só que você faz isso a partir de algo falso. Você não ataca verdadeiramente o que aquela pessoa colocou. Então, dando aqui um exemplo, vamos supor que a gente está num debate sobre a legalização do porte de armas. E aí a defesa está lá colocando que as armas devem ser... o porte de armas deve ser liberado porque existe um direito inerente às pessoas de poder se proteger, o Estado é falho nisso, e a pessoa faz toda uma argumentação principiológica mostrando que é legítimo pelo princípio da autodefesa, pela autoproteção, que aquela pessoa possa ter um armamento em sua casa a partir de uma regulação estatal e de que aquilo seria melhor para garantir a segurança dela. E aí você chega e fala, olha, na verdade o que essa pessoa está querendo é se afirmar, ela está querendo, na verdade, se mostrar como forte para o vizinho, ela quer, na verdade, sair matando todo mundo, atirando todo mundo. Você desvirtua aquilo que a pessoa falou, você meio que exagera, você tenta colocar aquilo de uma forma tão repudiável que a mesa adjudicadora ou o eleitorado nem entende o que está sendo colocado pelo seu rival. E, gente, eu estou falando aqui o espantalho como algo simples e como algo que muitas vezes beira no absurdo, mas vocês vão perceber, e eu quero que vocês internalizem eles, como muitas vezes a gente acaba refutando um argumento ou tentando enfrentar o outro lado, e aqui eu estou colocando as falácias como enfrentamento aos argumentos, mas mesmo quando você está na primeira defesa, lembrem que você já tem que prever o que vai vir na oposição. Então, mesmo as primeiras defesas, às vezes, elas acabam perdendo porque elas fazem espantalho daquilo que ainda nem apareceu. Então, assim, você chega, fica colocando para a mesa adjudicadora como se o outro lado fosse absurdo, você tenta, por exemplo, fazer uma definição muito restritiva, não que a definição restritiva em si signifique um espantalho, mas você faz todo um arcabouço argumentativo para mostrar que o outro lado é absurdo. Só que aí o outro lado chega e mostra que não é tão absurdo assim, estabelece suas premissas corretamente e acaba vencendo o debate. Então tenham muito cuidado com essa noção do espantalho. E aí depois do espantalho, a gente tem que compreender a ladeira escorregadia. A ladeira escorregadia, ela basicamente é você fazer parecer de que o fato de você dar permissividade a alguma coisa, ou seja, você permitir A
vai fazer com que aconteça B, C, D, Z, e que por conta disso nós não poderíamos permitir A. Um exemplo clássico de ladeira escorregadia são emoções que demandam, por exemplo, esta casa legalizaria a maconha no Brasil para todos os fins, não só fins medicinais, para todos os fins. E aí você chega enquanto oposição e tenta colocar que se você liberar a maconha no Brasil, todos os jovens vão virar Zé Droguinhas. Vai ser tipo assim, todo mundo vai passar a fumar maconha, todo mundo vai virar tipo, totalmente perdido, e começa a estabelecer como se existisse um nexo de causalidade entre você liberar algo e as pessoas terem uma tendência maior a utilizar aquilo. Perceba que não há uma comprovação lógica, seja por meios indutivos, sejam por meios dedutivos, que comprove isso. Você até pode, por meio de referências, tentar mostrar que existe uma probabilidade que isso aconteça. Mas você colocar isso como verdade, acaba sendo a falácia da ladeira escorregadia. Aí, dando sequência, a gente também tem a inversão do ônus da prova, que dentro do debate é algo importante, assim, que eu coloquei aqui para vocês, mais para fins mesmo, de vocês comprarem os ônus argumentativos. Eu assisti a formação que o Yuri deu para vocês e ele já falou muito bem sobre isso, que é basicamente a necessidade que você tem de comprar o ônus daquela moção. Se aquela moção existe, é porque aquele ônus deve ser comprado. Não adianta você ficar colocando para o outro o ônus de provar determinada coisa, de provar que a sua ideia não existe, quando o ônus de comprovar é seu. Então, vista o ônus e tente realmente comprovar a sua argumentação. Além da inversão do ônus da prova, a gente tem também o apelo à autoridade. Eu vou dar uma corridinha aqui porque a gente ainda tem muita coisa e são muitas falácias. O apelo à autoridade, basicamente, é quando você acaba fazendo, por exemplo, um uso errado das fontes, você chega e fala, olha, isso aqui está certo porque eu tenho especialidade no assunto ou porque o fulano disse isso. Percebam, isso aqui é muito importante. Dentro dos debates competitivos, a gente pode sim fazer referência às fontes, você pode sim utilizar o seu conhecimento de um mundo, utilizar um pensamento que Maquiavel, que Locke, que Marx, que Mises, que qualquer um falaram, mas não importa nada o nome daquela pessoa, não importa a autoridade, não importa o ethos propriamente dito daquele sujeito. O que importa é a lógica argumentativa para que você seja mais persuasivo. Então, não apelem à autoridade para se esquivar, para se livrar de tentar comprovar a argumentação de vocês. Então, se utilizem sim de fontes. As fontes são altamente recomendadas. Só não se percam recorrendo demais à autoridade, falando que, olha, segundo o IBGE, tal coisa é assim. Se vocês não explicarem por que é assim, como isso acontece, qual é a relevância disso e por aí vai. Outro ponto importante é a falácia do apelo à tradição. Isso é muito forte também dentro dos debates competitivos, quando você vê principalmente as pessoas dizendo, olha, o status quo é melhor porque é melhor e acabou. Tipo, ele é o natural. Basicamente, é quando alguém tenta colocar que algo não deveria ser diferente porque o simples fato de já ser naturalmente assim, torna aquilo mais correto. É quando você tenta, por meio com uma ideia meio de conservadorismo, mostrar que o fato de tradicionalmente aquilo ter se consolidado assim, torna aquilo mais correto, sendo que isso não necessariamente é verdade. Então, o apelo à tradição é quando você atribui a validade de determinada ideia em função da antiguidade dela, em função da obra dela, da autoridade e por aí vai. Então, percebam, não adianta você mostrar que determinado sistema econômico, tipo, o capitalismo é melhor do que o socialismo porque ele já está aqui há mais tempo. Não adianta você tentar mostrar por uma forma de tradição. Você precisa mostrar, se você quiser fazer uma linha argumentativa nesse sentido, e percebam que eu não estou valorando se ela é verdadeira ou se ela é falsa, mas estou falando no desenvolvimento lógico dela, você pode mostrar que, olha, você tem diversos locais tentando executar os dois sistemas e por conta disso, em determinados locais deu errado, e aí você faz uma análise econômica de por que é mais provável que dê certo um sistema em detrimento do outro e por aí vai. Mas não simplesmente chegar e falar, olha, isso sempre foi assim, isso naturalmente foi assim, tradicionalmente é assim e, portanto, é o mais correto. Isso, muitas vezes, vocês podem perceber que muitas dessas falácias são restrições, são exageros que a gente às vezes acaba cometendo sem perceber, e é por isso que eu estou tentando colocar aqui para vocês como é que você pode fugir delas. Aí também você tem a falsa causa, que eu já falei um pouquinho para vocês de forma similar à ladeira escorregadia,
que é quando você pressupõe que uma relação real ou percebida entre duas coisas significa que uma coisa é causa da outra. Um exemplo clássico aqui de falsa causa que a gente pode colocar é um estudo que atribuía que beber café dá maior chance de você desenvolver câncer de pulmão. Porque o que se observava? Se observava que uma quantidade, tipo, quanto mais café as pessoas bebiam, ou seja, você faz uma pesquisa, você pega lá uma amostra e você vê que pessoas que bebem uma quantidade muito alta de café têm maior propensão a ter câncer de pulmão. Só que aí você pensa, cara, o que diabos o café tem a ver com câncer de pulmão? E aí, isso é uma falsa causa, porque, na verdade, o que estava acontecendo era que as substâncias das pessoas que fumavam cigarro faziam com que elas tivessem vontade de beber café depois. Tipo, as pessoas que fumavam com maior frequência, elas acabavam bebendo café com maior frequência também. E aí, por conta do cigarro, obviamente, elas tinham uma maior propensão a ter câncer de pulmão. Só que o que acontece é que a única relação do café com isso é que pessoas que fumam muito acabam bebendo café mais vezes nos dias, sabe-se lá por quê? Mas não quer dizer que o fato de você beber muito café, se você não fuma cigarro, por exemplo, não significa que você vai ter câncer de pulmão mais provavelmente. A falsa causa basicamente é isso, e nos debates também ela deve ser evitada. A falácia da falácia, que é basicamente você chegar, você percebeu que alguém cometeu uma das falácias que eu estou aqui colocando, e você chega, aponta que aquilo foi uma falácia e acha que você ganhou o debate. Expliquem por que aquilo é uma falácia, combatam aquilo mesmo assim. Você não vai descreditar uma argumentação de 7 minutos dizendo que, olha, na verdade, ele cometeu uma falácia do espantalho quando ele refutou meu colega e aí eles perderam. Gente, não é assim. Mesmo que alguém tenha feito uma falácia, você deve combater aquela argumentação e melhor, você deve ver aquela argumentação na melhor luz. Você deve fazer o chamado even if, que é o ainda que. Você tem que chegar e mostrar, mesmo que aquilo fosse verdade, como é que a minha construção argumentativa é mais forte. Então, percebam, eu estou aqui colocando essas várias falácias para vocês, para que vocês sejam capazes de identificar, para que vocês possam evitá-las. Mas isso não quer dizer que se alguém utilizar uma delas, vocês devem deixar de enfrentar aquela argumentação. Um caso mais forte, um caso mais blindado, ele enfrenta o que vier do outro lado. Então, não tenham medo de fazer esse jogo de engajamento. A gente também tem a falácia genética, que é basicamente você culpar, por exemplo, o caso clássico. Esse material é da Folha de São Paulo, portanto, deixa eu só colocar aqui meu carregador, portanto, ele é verdadeiro, a mídia é corrupta, você atribui à fonte daquilo o problema, você não ataca a lógica argumentativa propriamente. E, por fim, a gente tem também a ideia de definição circular, que basicamente é você... Isso é muito, muito, muito comum nos iniciantes, tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou fazer aqui uma frase para vocês. Esse tipo de afirmação é ruim porque, em geral, não é muito boa. Ou seja, eu estou aqui chegando e falando, o tipo de afirmação que a defesa está colocando é ruim porque, de forma geral, isso não é muito positivo. É basicamente você pegar e, em vez de você fazer aquele algoritmo de raciocínio que eu coloquei, você basicamente coloca na sua conclusão meio que a própria ideia do seu argumento. Você basicamente fica repetindo com palavras diferentes a mesma ideia. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Vocês têm que perceber se existe uma causalidade entre as primeiras coisas que vocês pensaram e as últimas. Porque se não existir essa sequência lógica que eu mostrei, basicamente você está fazendo a chamada definição circular, que o seu argumento ele roda de forma que o título dele basicamente é a própria conclusão, sem que haja o estabelecimento dessas premissas que permitam chegar naquela conclusão. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte de falácia, gente? Eu tentei dar uma corrida aqui, selecionei só alguns que eu acho principais, mas em outro momento a gente pode até conversar sobre outros. Vou continuar, caso ninguém tenha realmente nenhuma dúvida. Terceiro ponto aqui, e agora a gente começa a realmente entrar onde vocês devem estar com mais vontade, que é a parte mesmo do argumento propriamente dito, é você dominar a estrutura. Para você dominar essa estrutura, você precisa entender o que são esses argumentos. Os argumentos, de forma geral, em conceito amplo, tá aí. Eu acho que, eu não sei se foi só aqui, mas tá travado o slide aí, no apelo à tradição. Se tu puder passar, não sei se foi só aqui que travou. Sem internet. Oi?
Deve ser a internet. Ah, tá. É porque chega na casa da pessoa conforme a velocidade das internet. Entendi. Então, falando aqui em argumentação de uma forma geral, os argumentos, eles basicamente são um conjunto de afirmações conectadas, da quais pelo menos uma, ou seja, a premissa, pretende oferecer razões para mostrar que a outra, ou seja, a conclusão, é verdadeira. Então, para a gente ter um argumento, a gente precisa, ou seja, é necessário que a gente tenha premissas e que a gente tenha conclusões. E percebam aqui que os argumentos, eles tanto podem ser dedutivos como eles podem ser indutivos, porque nessa definição de argumento, você não demanda que seja uma premissa maior que leve para uma premissa menor, ou que seja um conjunto de premissas menores que somadas chegam numa conclusão. Você só precisa ter um conjunto de premissas que tentam oferecer logicamente razões para uma conclusão. Então, todas as plataformas que eu já coloquei para vocês são formas argumentativas. E aqui a gente entra efetivamente no que a gente deve fazer. Só que o debate competitivo ele tem muitas peculiaridades. Eu não vou aqui chegar para vocês e falar tudo que o manual do WDC ou que os manuais brasileiros exigem para que você faça uma argumentação de qualidade. Mas eu separei 4 coisas essenciais, 4 coisas-chave que uma argumentação precisa ter para que ela possa ser bem valorada, para que a mesa possa, de forma mais forte, analisar aquilo e acreditar você dentro do âmbito especificamente do debate competitivo. Então, a partir daqui, a gente agora começa realmente a entrar mais profundamente no debate competitivo. E a primeira coisa é uma afirmação. Basicamente, você precisa ter uma claim, você precisa afirmar alguma coisa. Por exemplo, o porte de armas não deve ser legalizado no Brasil. Só que, quando eu faço essa afirmação, eu não provei por que ele não deve ser. Então, depois dessa afirmação, que é chamada claim, eu devo somar a essa minha afirmação uma motivação, ou seja, uma explicação. E aí, tem muitas coisas que você pode fazer dentro dessa motivação, mas o principal é, desde essa motivação, você já tentar estabelecer a importância, a relevância, você tentar mostrar por que aquilo não deve ser, por exemplo, no caso do porte de armas, por que não deve haver aquela legalização, você deve dar fundamentação, você deve, tudo que você achar de linhas de análise, de explicações que você pode dar para aquilo, deve também vir nessa ideia de motivação, ou seja, da explicação que você acrescenta àquela sua afirmação. Só que não adianta você ter uma motivação, que é a chamada explicação, e você tem uma afirmação, se você não dá garantias àquilo, você precisa dar exemplos, você precisa estabelecer analogias, você precisa pegar exemplos a partir do seu conhecimento de mundo que façam com que aquela sua argumentação fique mais forte. Então, por exemplo, se você chega e fala que o porte de armas não deve ser legalizado porque isso leva a uma maior violência entre as pessoas, você pode dar uma garantia mostrando que determinados estudos demonstram um efeito psicológico determinado efeito psicológico das pessoas se tornarem mais violentas, e aí você dá uma garantia a isso em conjunto com a explicação de por que isso acontece, e mais do que isso, você também pode dar garantias tentando mostrar que existem dados que demonstram que em países que adotam isso é mais provável, por exemplo, que isso aconteça. Sempre lembrando com ter cuidado para não fazer a generalização ruim. Os exemplos, eles são garantias que reforçam a probabilidade daquilo ser verdade, mas eles não necessariamente dão aquilo como absoluto, não tornam aquilo absoluto. Mas além da afirmação, que é a claim, além da motivação, que é a explicação, e além do exemplo, que é a garantia, você precisa dar o último ponto, que é a importância. E é aí que a gente tem uma diferença essencial no debate competitivo. Porque o que é essa importância que eu estou aqui tratando? É basicamente você mostrar por que diabos aquilo importa, por que diabos aquele seu argumento é relevante dentro daquela discussão que a gente está tendo. Por que a mesa adjudicadora deve se convencer que aquilo é verdade, que aquilo é muito forte, que aquilo é melhor do que as razões que estão sendo dadas por todas as outras bancadas? Para você fazer isso, não basta você estabelecer toda a linha lógica que eu tratei aqui. Você precisa mostrar a importância, a relevância da sua argumentação para o cerne daquela moção. Você precisa buscar o espírito daquela moção, ou seja, você precisa entender qual foi a vontade da pessoa que criou aquela moção, o que ela queria que fosse discutido, e mostrar que aquela sua linha argumentativa ela é extremamente importante dentro daquele cerne
daquela moção. Você pode fazer isso por meio da análise dos stakeholders, falando, por exemplo, que determinado grupo de pessoas vai ser afetado por aquilo. Você pode fazer isso mostrando, por exemplo, que isso é importante, porque gera muitos impactos dentro da sociedade, e aí a gente entra também na chamada lá métrica dos impactos, que é algo muito comum da gente ter, e que é muito valorado na argumentação. Então, de forma geral, essa estrutura é a chamada de estrutura AMEI. Então, caso vocês não conhecessem ela, é algo que vocês podem sempre tentar fazer, a Thay pode até passar, que eu fiz um quadrozinho destacando o A, o M, o E e o I, que é basicamente isso, AMEI. Quando você estiver lá fazendo um tempo de preparação, não necessariamente a sua forma de raciocínio vai ser assim. Porque quando a gente está pensando, muitas vezes, antes da gente ter uma afirmação, a gente acaba pensando no exemplo, ou então a gente acaba pensando já meio que na explicação de uma coisa, sem ter pensado por que aquela coisa é importante. O nosso pensamento como um todo, ele é desordenado. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que vocês olhem para a folha de preparação de vocês e vocês procurem uma afirmação, vocês procurem uma motivação, procurem exemplos e procurem importância. Porque quando você estiver fazendo, eu não quero que vocês cheguem e simplesmente, primeiro vou pensar na afirmação, depois vou pensar na motivação. Não, deixem o pensamento de vocês fluir, mas quando vocês acharem que o argumento acabou, procurem se vocês conseguiram encaixar isso nessa estrutura. E se vocês não tiverem feito, vocês podem acrescentar. Ou então, muitas vezes, você olha para isso e você pensa, será que o meu exemplo está bom o suficiente? Será que minha explicação está boa o suficiente? Será que o meu exemplo está bom o suficiente para se relacionar com ela? Será que dentro da explicação eu já vou mostrar a importância? Será que eu vou começar falando da importância de uma coisa para depois afirmar ela? Não se preocupem com seguir essa ordem. Quando você consegue seguir ela, é positivo, mas se vocês conseguirem fazer com que o argumento de vocês tenha esses 4 pontos, vai ser uma estrutura argumentativa muito forte que vai ser bem valorada pelas mesas adjudicadoras. E aí, passada essa fase da estrutura, a gente vai para os tipos de argumento, mas não sem antes, novamente, aí, perguntar se alguém ficou com alguma dúvida. Alguém tem algum questionamento? Tá. Dentro dos tipos de argumento, certo? Dentro dos tipos de argumento, eu basicamente quero mostrar para vocês como é que a gente diversifica. Como é que eu chego num debate e eu estou na extensão e aí eu tinha pensado em várias coisas, eu tinha pensado em várias linhas argumentativas e eu fui secado. Como é que eu estou como primeiro-ministro e eu não consegui entender como eu vou encaixar o meu conhecimento de mundo dentro daquela moção? Eu quero basicamente explicar para vocês que existem diversos tipos de argumento. Eu vou mostrar por 2 seções diferentes, mas que elas não são excludentes, elas na verdade são complementares, mas a partir dessas 2 seções eu vou mostrar para vocês como é que vocês diversificam a argumentação de vocês. E aí a gente tem 2 formas. A gente tem a chamada forma das métricas e a chamada forma, infelizmente é esse o nome, a forma esperma. Que a forma das métricas, ela basicamente é você procurar encaixar a sua argumentação numa métrica que seja relevante para aquele debate. Ou seja, você vai, por exemplo, pegar e você vai procurar métricas como necessidade, legitimidade, eficácia, moralidade, custo-benefício, e você vai tentar mostrar que aquela sua argumentação, em cima daquela métrica, é relevante para aquele debate competitivo. E aí, eu estou falando dessas 5 métricas para vocês, mas é importante vocês entenderem que em diferentes debates, diferentes métricas se tornam mais importantes. Então, por exemplo, dentro de um debate sobre esta casa... Deixa eu pegar aqui uma moção, rapidinho, no meu banco. Esta casa lamenta a uberização do trabalho. Num debate sobre esta casa, lamentar a uberização do trabalho, a gente está falando de custo-benefício, a gente está falando de eficácia, a gente está falando de necessidade. Como é que eu enquadro esses tipos argumentativos dentro de um debate como esse? Eu tenho que basicamente pensar, ok, se eu for pensar em custo-benefício, para quem é que pode se importar aqui com custo-benefício? São as empresas? Provavelmente não, porque... só um minuto, eu já respondo a essas perguntas sobre o que vocês estão fazendo aí.
Então, se eu penso, por exemplo, num debate como esse, o custo-benefício, muito provavelmente, ele vai ser para o trabalhador. Eu vou tentar mostrar se um trabalhador uberizado, se o custo-benefício daquela relação vale a pena para ele. Ou seja, se o custo que ele tem é tão grande quanto os benefícios que ele tem. E aí você pode tentar mostrar que não só aquele seu argumento é importante, como ele está dentro da melhor métrica no debate. Então, percebam, quando a gente fala em métricas, argumentos de métricas, é basicamente uma forma de ajudar vocês a pegar aquele conjunto desordenado de ideias e a encaixar ele dentro de uma dessas 5 métricas, onde você vai mostrar não só que a sua argumentação é boa, como você vai mostrar que ele está dentro de uma métrica e que essa métrica é a mais relevante, a mais importante para o debate. Então, por exemplo, se você chega, e aqui eu vou pegar outra moção e fala... esta casa, por exemplo, esta casa acredita que as universidades e instituições de pesquisas brasileiras, que dependam fortemente de financiamento da União, deveriam assumir uma postura pública de cooperação com qualquer governo, desde que esteja lhe provendo recursos e atue no limite do razoável. Foi a moção da final do último Campeonato Brasileiro de Debates. E, basicamente, você pode estabelecer diversas métricas dentro desse mesmo debate e você pode argumentar em cima delas. Você pode falar, por exemplo, que as universidades elas devem cooperar porque elas necessitam daquela perspectiva financeira, e aí você faz uma argumentação em cima de uma métrica de necessidade. Você pode falar, por exemplo, que existe um dever moral dessas universidades em não cooperar com com esses governos, ou em cooperar com esses governos, mas sempre tentando provar por que a necessidade se sobressai à moralidade, por que a legitimidade se sobressai à eficácia. Vocês têm que tentar ser comparativos para mostrar que a métrica de vocês é a mais forte, porque fica mais provável que aquela argumentação também seja mais forte. E aí o Cássio perguntou, Franco, pode repetir as diferentes métricas para se diferenciar? Eu não entendi bem essa pergunta, mas se for, por exemplo, se tu estiver perguntando sobre falar diferentes métricas dentro do debate, usar várias métricas, eu não recomendo que você use diferentes métricas no mesmo discurso. Mas você, tá, se eu posso repetir, entendi. Necessidade, legitimidade, eficácia, moralidade, custo-benefício. Era só para falar de novo, entendi. Mas falando em termos de utilizar muitas métricas dentro do debate, eu não recomendo, isso vai ser, inclusive, uma próxima dica. Então, como o nosso tempo está um pouquinho corrido, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona isso das métricas, mas no momento das perguntas eu posso enquadrar melhor isso em mais moções e fazer isso mais a fundo com vocês. Fora essa argumentação pelas métricas, que vai por necessidade, legitimidade, eficácia, moralidade e custo-benefício, tem o chamado argumentação a partir da lógica do esperma. É um termo problemático, mas a gente tem que utilizar ele. Porque, basicamente, é uma forma de você tentar pegar os ramos do conhecimento para você construir a sua argumentação a partir deles. E como a gente está falando de debates competitivos que, sobretudo, são sem tema, é muito importante se você consegue ter isso bisurado, como a gente chama, você pensa na economia, na saúde, na política, na educação, na religião, na moral. E no ambiente, que no caso seria o meio ambiente, você consegue, de forma complementar, encaixar um argumento, por exemplo, na perspectiva de educação, para ligar ele com determinada métrica e provar que ele é mais relevante. Então, vocês têm que argumentar a partir de dois tipos de forma. Vocês tanto têm que pensar pelos ramos do conhecimento, que é esse esperma que eu coloquei, assim como a partir das métricas, tentar provar como aquele ramo do conhecimento, como aquele raciocínio desenvolvido em cima daquele ramo do conhecimento se enquadra em determinada métrica, de forma que isso seja forte dentro do debate. Eu vou pegar aqui mais um exemplo aleatório, realmente eu estou pegando aleatório, gente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, esta casa, esta casa, no lugar de países do Cone Sul, afastar-se-ia do Brasil. Os países do Cone Sul, essa moção foi do segundo torneio fluminense de debates, em 2019, e basicamente os países do Cone Sul são dessa região sul, da América Latina, e você pode chegar e tentar colocar aqui, olha, os países do Cone Sul, eles devem se afastar do Brasil por uma justificativa econômica. E aí você desenvolve um raciocínio mostrando que, para eles,
é economicamente melhor. Mas, além de você mostrar isso, você pode mostrar também que eles têm legitimidade para fazer isso, ou que tem um custo-benefício importante, ou que eles necessitam fazer isso. Então, você encaixa uma linha argumentativa dentro de uma métrica. É óbvio que aqui, em 1 hora ou em 1 hora e meia, eu não vou conseguir para vocês mostrar todas as milhares de combinações possíveis nas moções. O que eu quero mostrar para vocês é que eu próprio, até hoje, eu continuo constantemente, a cada debate, aprendendo sobre isso, tentando cada vez mais conseguir enquadrar tudo isso. Mas é óbvio que isso só vem com muita prática. O que eu quero é que vocês compreendam os conceitos para que vocês possam repetir isso e, com tentativa e erro, vocês consigam realmente se aprimorar. E aí, vamos dar aqui sequência, porque realmente a gente já está quase estourando o nosso tempo, mas está perto de acabar. Menos é mais. Eu falei para vocês de diferentes formas de argumentação, falei sobre como fugir das falácias, falei também sobre várias formas diferentes de você argumentar a partir de métricas, falei sobre 7 ou 8 ramos de conhecimento diferentes para você poder argumentar. Aí vocês devem estar perguntando, eu vou utilizar tudo isso? Eu vou utilizar todos os argumentos possíveis para tentar vencer o debate? Não. Usem esse princípio, menos é mais. 2 argumentos bem formulados, ou um argumento bem formulado, necessariamente ou quase sempre ganha de 5 argumentos médios, 5 argumentos mal analisados. Priorizem menos é mais. Priorizem analisar menos argumentos com mais qualidade e não muitos argumentos com pouca qualidade. Eu até trago aqui uma pesquisa para vocês, só para tentar mostrar um pouco disso. Uma pesquisa que foi feita na Universidade de Ohio, com 59 estudantes. É um grupo pequeno, então eu até utilizei esse exemplo para mostrar para vocês que eu até posso exemplificar que menos é mais com essa pesquisa que eu estou mostrando, mas eu não posso utilizar ela para dizer que isso é uma verdade universal. Mas 59 estudantes dessa Universidade de Ohio, eles tinham que fazer uma apresentação contra uma proposta de mudança no sistema de provas, ou seja, a escola colocou para eles uma forma nova, uma proposta que ia mudar todo o sistema de prova deles, e eles tinham que se apresentar de forma contrária àquilo. E aí metade do grupo devia apontar 2 defeitos na proposta, e o restante tinha direito a apontar 8 defeitos. E aí eu coloquei isso de 2 defeitos e 8 defeitos, porque é um pouco diferente de argumentação. Quando você pensa, cara, eu tenho 8 defeitos de uma coisa, ou eu tenho 2 defeitos de uma coisa, 8 defeitos pode parecer mais forte. Só que essa pesquisa mostrou, apesar de ser uma pesquisa simples, um caso específico, que na média, os alunos que forneceram apenas 2 argumentos, eles foram naturalmente mais convincentes. Exatamente porque eles conseguiam desenvolver isso com mais qualidade. Então, priorizem focar em um desses argumentos que eu falei, focar numa linha econômica, focar numa linha política, numa linha educacional, estabeleçam essas métricas e trabalhem em cima daquilo. E é interessante porque quando a gente vê isso, a gente perde um pouco do medo do debate, porque ainda que as outras bancadas vão trazer também muita coisa, vão trazer muita construção, você só precisa de 1 ou 2 linhas argumentativas principais para que você consiga se sagrar vencedor ali. Você não precisa pensar em 7, 8 coisas. Então, muitas vezes é sobre o quão bem você consegue explicar esses 2 defeitos da proposta do governo. Você não precisa explicar 8 defeitos e por aí vai. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é isso, é que vocês naturalmente serão mais convincentes na medida em que vocês se utilizem de menos linhas lógicas, porque vocês vão conseguir mostrar de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais completa e melhor analisada, que vocês estão conseguindo cumprir tudo aquilo que eu estou mostrando que deve ser utilizado para que uma argumentação seja mais blindada e para que ela consiga prevalecer até o final de um debate. E aí, por que esse menos é mais? Porque menos tópicos facilitam o entendimento, porque você pode desenvolver melhor esses argumentos e porque você ter muitas razões para algo, naturalmente não inspira confiança ao público. E aí, essa pesquisa anterior que eu mostrei, ela tenta um pouco ilustrar isso. Ainda como eu falei, que eu não posso, por um grupo de 60 pessoas, por conta de um grupo específico, universalizar isso. Mas, de forma geral, você estabelecer razões demais para algo não vai colocar tanta confiança para esse público. Porque você vai ser visto como clubista, você vai ser visto como alguém muito extremo. Então, ainda que a gente esteja falando aqui da lógica argumentativa, acaba entrando um pouquinho mesmo nessa ideia também do ethos e do pathos. Você colocar razões demais para uma coisa não necessariamente vai inspirar
tanta confiança no público. Pelo contrário, acaba parecendo que você é muito clubista, que você não vê tão bem o outro lado. Porque muitas vezes no debate, além da gente ter que desenvolver nossa argumentação, a gente também tem que mostrar por que a nossa argumentação é melhor do que a do outro. Por isso também que eu quis mostrar aquela coisa das falácias para vocês, exatamente para vocês perceberem que vocês devem sempre enfrentar o argumento, por pior que ele seja, na melhor luz. O debate é um jogo de comparativas, onde você deve mostrar por que o seu é melhor do que o outro, e não mostrar que o outro simplesmente é ruim. E aí eu falei sobre esses 5 tópicos centrais, e já começando aí a finalizar a nossa apresentação, eu quero falar para vocês do princípio da adaptação, que dentro das nossas apresentações de oratória, a gente costuma utilizar o chamado efeito camaleão, que é basicamente você adaptar a sua linguagem, você adaptar a forma como você está falando com um determinado público às peculiaridades daquele público. Ou seja, você precisa se transformar, você precisa se adaptar de forma rápida, de forma segura e que mostre confiança e que seja persuasivo com aquelas pessoas com quem você está falando. Eu quero que vocês peguem essa lógica, ou seja, por exemplo, se eu vou falar para um grupo de executivos, eu vou falar de uma forma mais formal do que eu vou falar para vocês. Se eu vou falar para um grupo de crianças, eu vou explicar essa coisa lógica de uma forma mais simples do que eu vou explicar para vocês. Esse princípio da adaptação, ele deve ser aproveitado dessas plataformas retóricas para o debate competitivo e para a sua construção argumentativa. Muitas vezes, os problemas que a gente acaba tendo dentro do debate competitivo, eles são porque a gente não consegue se adaptar suficientemente àquilo que o debate é. Praticamente, o único discurso no qual vocês vão pensar em linhas argumentativas, vão chegar lá e falar tudo que vocês pensaram, é no primeiro-ministro. Por isso que é uma posição que ela é tão difícil para quem está começando, mas que para quem já tem mais experiência, ela acaba sendo muito positiva, porque você já tem mais segurança daquelas linhas iniciais que você pensou, você costuma acertar as linhas principais, então é basicamente chegar lá e falar. Mas, gente, não adianta nada vocês dominarem tudo que eu falei aqui se vocês não forem capazes de adaptar isso àquilo que o debate se tornou. Então, por exemplo, se você pensou numa linha de custo-benefício e aquele debate se provou que, na verdade, a principal métrica era uma métrica de moralidade, você tem que largar aquela sua linha de custo-benefício, a menos que você esteja muito seguro de que você pode provar que ela é mais forte, e você tem que tentar engajar com aquele ponto de moralidade. Ou então você tem que realmente conseguir mostrar por que essa análise de custo-benefício, essa métrica, essa linha argumentativa, ela vence, ela se sobressai àquela linha de moralidade. Você precisa adaptar aquilo que você pensou no tempo de preparação ao que o debate se torna. Mais do que isso, você não só deve adaptar dessa forma geral, como você também deve, por exemplo, no caso das extensões e dos WIPs, se adaptar àquilo que foi apresentado pela primeira bancada. Então, por exemplo, se você chega dentro de um debate competitivo e você você pensa em 2 ou 3 linhas, como eu coloquei na extensão, e aí você chega e as duplas da frente secam tudo, falam tudo, e você basicamente só repete, não se adapta, muito provavelmente você vai se prejudicar. Então, a ideia de adaptação que eu estou colocando aqui para vocês é que vocês devem tentar pegar cada conhecimento que eu coloquei e adaptá-los ao contexto de cada debate que vocês estão colocando, de cada posição que vocês acabam ficando no debate competitivo. Então, por exemplo, suponhamos que você, em determinado debate, você vai ser primeiro governo, enquanto que em outro debate você vai ser segunda oposição. Se você vai ser primeiro governo, é evidente que você deve realmente só pensar nas 2 ou 3 linhas argumentativas principais, como eu falei, e a partir disso você desenvolve elas. Mas se você está na extensão, lá na segunda oposição, você deve adaptar o seu tempo de preparação. Você deve, por exemplo, pensar mais no tempo de preparação nas afirmações, que é lá aquela primeira estrutura que eu coloquei para vocês, e aí você pensa em diferentes afirmações, diferentes razões mesmo, e durante o debate você vai vendo quais linhas foram utilizadas, e as linhas que não forem utilizadas, você vai adaptando e vai completando com aquela estrutura que eu falei. Então, não peguem também aqui e generalizem essa formação para usar ela da mesma forma sempre. Sejam versáteis e capazes de utilizar a argumentação de vocês de forma adaptável. E aí eu posso explicar um pouquinho melhor, caso alguém tenha alguma dúvida no final,
mas o princípio da adaptação basicamente é isso. E aí, fazendo aqui nosso encerramento na hora da revisão. Você primeiro deve usar a lógica, como eu falei. Você deve ser capaz de desenvolver raciocínios a partir dos mecanismos dedutivos, ou seja, do geral para o particular, assim como os mecanismos indutivos, ou seja, essa soma de diferentes coisas específicas que te levam a uma conclusão geral. Você deve fugir das falácias, tanto você deve evitar utilizá-las na sua argumentação, conferindo se você utilizou aquela estrutura argumentativa que eu demonstrei e os mecanismos lógicos, assim como você deve estar atento se o seu oponente não está utilizando algum tipo de falácia, porque se ele tiver, ele vai acabar facilitando o seu trabalho. Você deve dominar a estrutura que eu falei, então você deve fugir de só afirmar algo e achar que porque você falou aquilo bonito, você vai vencer o debate. Você deve explicar, você deve dar garantias, você deve demonstrar a relevância do seu caso a partir daquele determinado debate. Além disso, você deve dominar os tipos argumentativos. Tanto você deve dominar a perspectiva das métricas, como você não deve esquecer aquela ideia lá que eu falei do SPERMA, que basicamente economia, social, política, meio ambiente, por aí vai. Você deve entender que menos é mais, ou seja, deve tentar focar em menos linhas argumentativas, com mais explicação, em vez de utilizar de muitas linhas argumentativas. Sempre lembrando, por exemplo, que em casos onde você está, por exemplo, na extensão, você pode pensar em mais linhas argumentativas, deixando elas incompletas, para que durante o debate você consiga completá-las a partir daquilo que não tiver sido utilizado. E isso é basicamente o princípio da adaptação, que é você utilizar o seu jogo de cintura para você não ficar preso no seu tempo de preparação. Você deve, dentro do debate, adequar essas construções, perceber quais ferramentas lógicas vão ser mais efetivas, quais tipos de argumentos vão ser mais efetivos, se você deve começar falando de determinado exemplo e depois chegar naquelas outras explicações que levam à conclusão, se você deve inverter, enfim, você tem que se adaptar e utilizar seu jogo de cintura para conseguir realmente obter esse resultado. Basicamente, era isso de forma geral, pessoal. Caso alguém tenha ficado com alguma pergunta, vocês podem falar comigo. Eu peço desculpa aí a Taine por ter passado um pouquinho do tempo, mas, novamente, eu agradeço aí pela Unicet por fazer esse convite, por nos dar aí a oportunidade de, enquanto Sociedade de Debates da UFC, colaborar novamente com vocês. E era isto. Caso alguém tenha alguma outra dúvida fora aqui, aquelas que não deem tempo, vocês podem falar comigo no Instagram, que eu coloquei aí, @Vinícius Franco. E era isso. Dúvidas? Franco, só te Oi? agradeço imensamente por ter aceitado o convite. Sempre uma parceria que dá certo. Obrigado. Eu vou encerrar a gravação agora, viu, gente? Ok.